Perguntaram a Passos Coelho se ele ficava incomodado com o apoio de Ventura. Ao que o próprio respondeu... É isso. Porque é que eu havia de ficar incomodado com alguém que diz que votava em mim e me apoiava sempre que candidatasse? Não estou a ver porque é que havia de ficar incomodado. Calorosas saudações, e Passos Coelho não fica incomodado com o apoio de André Ventura, da mesma forma que eu não fico incomodado quando vocês metem like nos meus vídeos. Portanto, aproveitem e metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. O que é que se passa? Pedro Passos Coelho foi questionado sobre as eleições presidenciais, já vamos ver o que é que ele disse sobre isso, e também sobre o hipotético apoio de André Ventura, já que o líder do Chega tinha dito inicialmente que preferia ter apoiado uma candidatura de Pedro Passos Coelho. Eu juntei aqui dois segmentos. Esta parte inicial de Pedro Passos Coelho que vamos passar já a ver e depois um dos últimos discursos, se não mesmo o último, se não estou em erro, de Passos Coelho, enquanto líder do PSD, para se perceber aqui alguns pontos de coerência relativamente à história do ex-primeiro-ministro. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. Pedro Passos Coelho diz que não tem por que se incomodar quando alguém que diz que se o apoiasse, se ele fosse candidato, o antigo primeiro-ministro recusa comentar as próximas eleições presidenciais. Não tenho nada a ver com os contextos em que as eleições presidenciais estão a decorrer, não sou alheio a isso. Porque é que eu havia de ficar incomodado com alguém que diz que votava em mim e me apoiava sempre que candidatasse? Não estou a ver porque é que havia de ficar incomodado. Mas não sou, é sabido que não serei e sabe-se disso há muito tempo. Só antes de vermos aqui, só quero dar um comentário rápido relativamente a isto. Excelente resposta. Não surpreende ninguém. O próprio Pedro Passos Coelho, ele e o André Ventura dão-se bem, é sabido. Eu já contei esta história várias vezes. Quando o André Ventura era candidato em 2017 em Loures, metade do PSD virou-lhe as costas. O Pedro Passos Coelho não virou, foi à apresentação de candidatura e disse: sim senhor, estamos aqui para apoiá-lo. Até o CDS cortou a coligação na altura. Diga-se de passagem, o PSD que na altura em Loures até chegou a fazer coligações com o Partido Comunista. Portanto, fazer coligações com os comunistas está tudo ok. Mas o Ventura dizer X ou Y da comunidade cigana, ai meu Deus. Portanto, não me surpreende esta resposta do Pedro Passos Coelho, até porque quando lhe tinham questionado já perguntas sobre o facto do Chega ser um partido democrático ou não, ele respondia que sim, com naturalidade, com o facto de o Chega, enfim, neste momento ser a segunda força política no país e, portanto, há quem fale do Chega e do Ventura como se ainda fosse um partido com um deputado. Já lá vai o tempo. Como dizia, acho que é o Miguel Cristovim que canta aquela música dos Dama, o que lá vai, não é? Pronto. E o que lá vai não volta mais, diz-me o que é que tem. Pronto, exatamente. Diz-me o que é que tens, o Chega tinha um deputado, agora tem 60. Portanto, a resposta é bem dada. Acho que a pergunta, eu percebo a pergunta, porque o André Ventura é polémico e tal, eu não sei, eu percebo a pergunta, percebo perfeitamente a pergunta. Agora, acho que esse tempo já passou. Já passou. O problema é que o pessoal em Portugal ainda tem medo de falar com a naturalidade das coisas e acho que mais pessoas com a postura do Passos Coelho fazem falta. E vamos perceber isso aqui neste segmento de discurso. Mas nós gostamos dos desafios difíceis. Habituámos-nos a eles há muitos anos. Aqueles que acham que isto é mais fácil são basicamente aqueles que acham que o problema no partido era eu. Eu sei que há pessoas que pensam, evidentemente, que o problema era eu e assim a coisa resolvia-se com facilidade. Uma vez que eu saio, está tudo resolvido. Esses, claro, continuarão, embora sem originalidade, a poder-me culpar por qualquer coisa negativa que possa ocorrer. Mas, voltando ao discurso sério, há aqueles que acham que o problema não era só eu e aqueles que acham que o problema está muito para além disso. E eu concordo que a mudança de liderança ajudará nesta fase a provar que a geringonça, ao fim destes anos, continuou sempre a ser uma solução mais oportunista e negativa do que positiva e construtiva. Eu creio que a mudança de liderança ajuda, disse-o no dia em que anunciei que não me recandidataria, mas sei também que a batalha que temos pela frente, e não estás sozinho nela, estamos todos nela, é uma batalha difícil, mas difícil não é impossível. Só quero dar uma nota. É que vemos aqui na imagem Pedro Santana Lopes e Rui Rio, uma dupla bastante interessante, mas
é interessante porque eles até meio que são parecidos. Desculpem lá, agora estava a ver, eles até parecem primos afastados. Mas é interessante que o Pedro Passos Coelho diga isto, em que a nova liderança iria ajudar, porque isto foi quando Rui Rio depois foi eleito líder do PSD, presidente do PSD na altura, e a verdade é que não ajudou. Não ajudou. Muito pelo contrário. Aliás, o PSD perdeu deputados, se eu não estou em erro, ou manteve praticamente o mesmo número de deputados. Ou seja, deu uma maioria absoluta, entre aspas, ao Partido Socialista, numa altura em que Rui Rio muitas das vezes era visto como o não líder da oposição. Quando o era, pelo menos a nível formal. E eu digo-vos também uma coisa. Se o Chega hoje tem o número de deputados que tem, houve 2 fatores principais no jogo parlamentar político que permitiu que tal coisa acontecesse. Foi uma oposição fraca por parte do PSD enquanto Rui Rio era líder do partido. Eu várias vezes dizia que o Rui Rio, e continuo a dizer, embora eu acho que o Rui Rio seja uma pessoa idónea em determinado aspecto e tenha competência política, enquanto líder da oposição, deixou muito a desejar. O Rui Rio, muitas das vezes, parecia mais vice-primeiro-ministro de António Costa do que líder da oposição. Depois Rui Rio vem dizer que é a questão na altura da pandemia, etc, etc, mas houve muita coisa errada na altura da pandemia. Eu nem sequer vou falar das questões inconstitucionais, eu nem sequer vou por aí. Eu podia entrar aqui nas questões macroeconómicas também. Enfim, 30 por uma linha. E o Rui Rio foi, indireto ou diretamente, conivente com isso. Portanto, a nova liderança do PSD acabou por não ajudar a reconstrução do PSD. O Luís Montenegro aparece um bocado numa corrida contra o tempo e ganha mais fruto do timing do que propriamente da sua persona política per si. Vamos ver agora como se safa como Primeiro-Ministro, está há 1 ano e pouco no cargo, portanto, estruturalmente não dá para fazer grandes análises, e não é preciso Luís Montenegro, qualquer pessoa com 1 ano de governação não se pode fazer grandes análises do que é que se fez ou do que é que não se fez. Podemos fazer aqui uma análise pequena, no sentido do que é bom, o que é mau, mas nos resultados apresentados uma pessoa não governa para 1 ano, como devem imaginar, governa-se para 4 e mesmo assim é pouco. Portanto, isto tudo para dizer que, embora Passos Coelho diga muita coisa acertada, e tenha dito muita coisa acertada aqui, no meu entender até acabou por se enganar na parte que a nova liderança iria ajudar o PSD. Não sei se na altura Santana Lopes, com a liderar o PSD, seria melhor. Certamente complicaria mais a vida ao Chega, porque entra mais nesse espaço ideológico, ao contrário do Rui Rio. Na altura, o slogan do Rui Rio, enquanto líder do PSD, era Portugal ao centro. E isso só ajudou o Chega, porque monopolizava o discurso à direita. E hoje vê-se o porquê. E nós cá estamos para dar o nosso melhor. Não contribuirei da mesma maneira, sei que todos percebem bem que seja assim, mas contribuirei como um soldado para que os resultados sejam os que todos ambicionamos. Eu acho e agora, isso. Queridos amigos, despeço-me da liderança do PSD neste momento simbólico, porque apesar do Congresso só terminar no domingo, a verdade é que nós temos um Presidente eleito que hoje aqui está a tomar posse perante vós e é o maior gosto que tenho em poder fazer aqui simbolicamente essa transição de pasta para o novo líder do PSD. Rui, contas com todo o apoio, com a minha descrição também, porque quem sai também tem o dever de saber o lugar que ocupa e as responsabilidades que lhe cabem por ter sido. E eu não é por sair que deixo de ter as responsabilidades de ter sido. E não me esquecerei disso, vez nenhuma, disponham e até sempre. Foi uma honra muito grande ter servido Portugal, os portugueses e a todos vós. E termina aqui. Grande discurso. Quis só deixar este aqui porque, enfim, acho que faz todo o sentido. Eu, só aqui uma nota mais pessoal, eu tenho muito apreço pelo Pedro Passos Coelho, a todos os níveis. Acho que é uma pessoa exemplar. Acho que foi o melhor primeiro-ministro que tivemos no século XXI. Também, diga-se de passagem, a concorrência, sem tirar mérito ao Pedro Passos Coelho, o que eu vou dizer, mas a concorrência também não era grande coisa, a verdade seja dita. Mas a realidade é que acho que é alguém que faz falta, e se fosse alguém, fazendo a conexão às eleições presidenciais que Pedro Passos Coelho aqui no início diz que não quer falar,
mas se fosse alguém que se candidatasse às eleições presidenciais, a meu ver, ganharia tranquilamente, porque conseguiria o apoio de 2 partidos, embora eu não soubesse qual seria a postura do PSD depois de saber que o Chega iria apoiar Pedro Passos Coelho. Mais facilmente o Chega apoiaria Pedro Passos Coelho do que o PSD, não tenho a menor dúvida, até porque Luís Montenegro tem alguns problemas com a aparição de Pedro Passos Coelho, porque lhe tira o foco mediático de ser a pessoa mais mediatizada, mediática, do próprio PSD. Eu até vos digo tranquilamente, mesmo Pedro Passos Coelho não estando ativo na política, só fazendo aparições momentâneas porque vai beber café com alguém ou comentar a apresentação de um livro ali ou acolá, Pedro Passos Coelho continua a ser a máxima figura do PSD nos dias de hoje, até acima do próprio Primeiro-Ministro, com não sei quantas horas de televisão por semana. É que não tenho a menor dúvida. E Luís Montenegro não gosta disso. A realidade é também essa. Bom, mas digam-me a vossa opinião, até porque ele tem medo que o Passos Coelho tire votos. Mas enfim, isso é outra história, por causa da história das pensões e tal, e não sei o quê. Mas eu acho que isso é outro entendimento. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.